Ok. Já iniciamos a gravação, vamos dar início então, tá bem? Então, saudamos a todos para mais um ano, uma temporada do Café Consciência, e iniciando as atividades do projeto Café Consciência, nós temos algumas novidades, né? Uma das novidades é a possibilidade da certificação. Então, vocês vão ver que no chat nós temos dois formulários. Um formulário que a gente deixou específico para a presença dos residentes e outro formulário para o público em geral e também para os residentes, caso queiram a certificação da palestra de hoje. Tá bem? Então, é uma novidade que implementamos este ano e ela vai estar disponível para que vocês obtenham o certificado de participação do Café Consciência. Antes de apresentar a nossa palestrante da noite, a doutora Roberta, eu estou aqui ao lado com a diretora Terezinha Valdoco Cardoso, que é a nossa diretora da Escola de Saúde Pública, que veio prestigiar o Café Consciência, a abertura dos trabalhos do Café Consciência de 2024, e veio saudar a todos neste momento. Então, dou a palavra para a nossa diretora, iniciando o Café Consciência 2024. Então, boa noite a todos e todas aqui presentes. Parabenizar a Karen, né, a nossa chefe de divisão da área de pesquisa, pela iniciativa, né? Nós começamos há um ano atrás. 2 anos. Está fazendo... 2 anos já, diretora. Agora vai fazer isto. Estamos indo, né, para o 2º ano que a gente está com esse projeto em andamento e muito importante. Então, parabenizo a iniciativa da Karen sustentando, né? Estamos fazendo, geralmente, o café inicia em março até dezembro, e é o momento da gente trazer em cena, né, o que está demandando o nosso olhar, a nossa preocupação como profissionais da saúde, como integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, sempre trazendo temas relevantes e necessita de um olhar diferenciado. Não podia ficar e ser diferente da gente iniciar o nosso Café Consciência 2024, trazendo em cena o nosso cenário epidemiológico da dengue. Sabemos que hoje foi decretado, né, pelo nosso governador, situação de emergência em nosso estado. Então, realmente é alarmante a situação do nosso estado e a evolução dos casos e principalmente dos óbitos, né, com relação causado pela dengue. O quantitativo de óbitos, né, já ultrapassa todos os nossos percentuais, né, dos últimos anos com relação a isso. E o SEDES, né? E hoje nós estamos com a Roberta, depois a Karen vai fazer a apresentação, que é o SEDES, né? Que é o nosso Centro de Vigilância da Secretaria Estadual, trabalhando muito próximo ao governador e à Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de se buscar as melhores soluções, né? E hoje, então, o Café Consciência traz este debate. Então, quero parabenizar a todos que estão dedicando esse momento para ouvir e participar e juntos, como a escola também integrante e um departamento da Secretaria Estadual de Saúde, buscar estratégias e as melhores condições possíveis para a gente, então, sanar esse cenário, né, crítico que a gente está vivendo. Então, tenha um bom evento, um bom aproveitamento, e todos os meses a gente já convida para o nosso Café Consciência, sempre às segundas, quartas-feiras de cada mês,
a gente vai estar apresentando um tema. Tá? Já devolvo a palavra para a Karen, então, para dar continuidade. Peço licença para me retirar, porque eu tenho um compromisso agora às 18h30, mas desejo, então, uma boa participação e contribuição dentro dessa proposição. Muito obrigada, Roberta, mais uma vez, pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente, fazendo esse debate, e como chefe da divisão da epidemiologia do SERVES, né? Te ouvir vai ser muito importante. Muito obrigada. Muito obrigada, diretora, pelo apoio. Agradecemos, aproveitando para agradecer a direção, mas também aproveitando para agradecer todas as pessoas envolvidas no Café Consciência nesses últimos tempos, que é a equipe da ESP, né? Estamos aqui com o Thales e com o Alexandre Gamba, e a equipe da divisão, as pesquisadoras e os estagiários que compõem para que a gente consiga, todos os meses, trazer algo novo para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral. Muito obrigada. Que agradecemos. Muito bem, então, vou dar algumas orientações, tá? Antes de apresentar a nossa palestrante da noite. Eu peço que todos mantenham os seus microfones fechados, né? Para que a gente não tenha nenhuma distração enquanto a nossa palestrante convidada da noite está fazendo o desenvolvimento do assunto. E, ao final, nós teremos os últimos 10 minutos para perguntas, tá bem? Então, nesse momento que ela vai apresentar, não teremos nenhuma interrupção, né? E depois, ao final, abriremos. É um prazer iniciar mais um ano. Eu vou apresentar a doutora Roberta Vanacor, que é farmacêutica, graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com mestrado e doutorado em ciências médicas. Ela trabalha hoje na vigilância sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Ela é responsável por essa área e ela vai trazer para a gente exatamente isto que nos aflige nesse momento, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, que é o cenário da dengue, né? Algo extremamente relevante. E desde já eu agradeço a doutora Roberta e, é claro, agradecendo a diretora Tani e ao diretor adjunto Valandro por essa indicação e a cedência da prata da casa, porque é muito bom a gente receber convidados de fora, mas é também muito gostoso quando a gente tem os nossos pesquisadores, os nossos servidores da casa, contando um pouco sobre aquilo que acontece e que é relevante no cenário atual. Então, seja muito bem-vinda, doutora Roberta, e está com a palavra. Está com a palavra, a partir de agora, estamos com a nossa convidada desenvolvendo o assunto de hoje. Boa noite a todos. Em nome do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, eu agradeço o convite para estar falando dessa temática tão importante, né, que é o agravo da dengue, que assola o nosso estado, e coincidentemente hoje, né, em que foi decretada a situação de emergência em saúde pública diante do cenário epidemiológico que a gente está vivenciando da dengue, não só no nosso estado, mas também no nosso país. Vou compartilhar aqui a apresentação. O cara refere fraqueza, inaptência, mialgia e cefaleia, né? Isso. Por gentileza, fechem os microfones, por favor, tá? Bem? Isto. Conseguem visualizar? Sim. Agora é só o modo apresentação, doutora Roberta. Tá. Perfeito. Isto. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Roberta, como fui apresentada, respondo atualmente pela Divisão de Vigilância Epidemiológica. Vamos falar um pouco sobre a dengue. Antes de eu entrar no cenário epidemiológico propriamente dito, vamos falar um pouco sobre a clínica dessa doença, né? A dengue, ela é uma doença
que ela é uma doença vetorial, ela precisa da presença do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Não existe a transmissão pessoa a pessoa sem a presença do vetor. Por isso que é tão importante, e até uma etapa antecipatória, né, se trabalhar as ações ambientais de combate aos principais focos, né, do mosquito, para que a gente não tenha a presença do vetor no território. Ela é uma doença infecciosa aguda, que normalmente ela vai ter uma curta duração, né? Quando ela evolui para cura, em torno de 2 a 6 dias, né? Ela vai ter uma gravidade variável, a gente já tem conhecimento de que pessoas com comorbidades acima de 60 anos, elas têm um potencial de cursar para uma doença mais grave. A questão da transmissibilidade vai de 1 a 6 dias após o início dos sintomas, por isso a importância também do uso de repelente pelo indivíduo que está, né, no curso da doença, para evitar a transmissão para as demais pessoas, especialmente dentro do mesmo ambiente, seja ele domiciliar ou não, né. O período de incubação vai cursar de 3 a 14 dias, e até o momento a gente tem 4 sorotipos, né, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, e no território do Rio Grande do Sul, eu vou falar mais adiante, a gente tem a presença já comprovada de dengue 1 e de dengue 2. Normalmente, a dengue, ela vai ter um curso clínico clássico com a presença dos principais sintomas, que são uma febre, né? Essa febre, ela tende a ser súbita, né? Alta, acima de 40 graus, de curta duração, de 1 a 3 dias, né? Que vai causar, obviamente, uma mialgia, né? Acompanhada de cefaleia, e a questão da dor atrás dos olhos normalmente está presente. Podendo ter também exantema, mas a gente vê ali que o percentual de exantema é bastante baixo, 13,8%, e aqui a gente traz dados do Sinan, né, do período do curso da dengue do ano de 2023, podendo ocasionar também, então, náuseas, vômitos, né, e um cansaço excessivo. Quando a dengue, ela vai cursar com sinais de alarme, né, e a gente tem que pensar que essa doença é uma doença sistêmica e o vírus tem uma predileção pelo endotélio vascular, né? Então, todo o acometimento desse endotélio é que vai causar, o grau de comprometimento é que vai predizer a dengue, que vai ter os sinais de alarme, né? E as manifestações clínicas da dengue com sinal de alarme vai refletir esse grau de acometimento severo do endotélio vascular. Roberta, por favor, abre o microfone. Sim, o microfone fechou. Agora sim. Deu? Deu sim. Tá, eu só vou compartilhar de novo aqui para ela ficar em tela cheia na tela principal, tá? Porque eu acho que alguém abriu o microfone e devem ter fechado o meu sem querer. Conseguem visualizar? Sim. Sim. Consegue? Tá. Então, a questão da dengue com sinais de alarme, né? Podendo causar essa questão daí, além da dor abdominal e dos vômitos persistentes e da hepatosplenomegalia, começam a acontecer sangramentos, né? Porque daí a gente tem uma queda de plaqueta, e esse sangramento pode ser uma intensificação de sangramento menstrual, um sangramento de nariz, um sangramento de mucosa em geral, podendo ocasionar, então, uma hipotensão arterial e uma hipotensão postural, a queda de plaquetas, a agitação ou letargia, e um aumento repentino do hematócrito, né, o que a gente chama de hemoconcentração. A dengue com sinais de alarme, agora eu não estou conseguindo passar a apresentação, peraí. Vou fazer de novo. Conseguem visualizar? Tá.
A dengue grave, então, tá? Ela vai cursar com múltiplos focos hemorrágicos, podendo causar ascite, insuficiência respiratória, ela tem um acometimento de múltiplos órgãos, né? E esse curso, ele é um curso de curtíssima duração. A gente tem aqui, nas nossas investigações de óbitos, né? Esse curso, ele não chega a 10 dias entre o primeiro dia de sinais e sintomas e o óbito quando o paciente evolui para uma dengue grave. Ele pode também ter edemas de membros periféricos, né, com extremidades frias e uma alteração importante do nível de consciência. Entrando na questão do cenário epidemiológico, esse é o painel de arboviroses do Ministério da Saúde, né, onde a gente pode filtrar ali por agravo, né, e aqui está o painel da dengue. Então o cenário epidemiológico do Brasil não é diferente do cenário epidemiológico que a gente vem vivenciando. Eu vou mostrar mais adiante um gráfico que vai demonstrar as nossas taxas de incidência, onde a gente consegue observar ali que nas primeiras semanas do ano de 2024, a gente já tem um altíssimo aumento ali e progressivo aumento com consistência no número de casos confirmados. O estado do Rio Grande do Sul, lá nas primeiras semanas, ele estava em azul, né, como mínimo de coeficiente de incidência, e agora ele já está atendendo aí por um máximo de coeficiente de incidência. Se a gente for ver a distribuição de sorotipos, de acordo com os estados, né, a gente vê que no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a gente tem a predominância de dengue 1 e de dengue 2, a gente não conseguiu ainda, não detectamos, né, a presença de dengue 3 e 4, diferente do estado de Minas Gerais, por exemplo, que a gente já tem a co-circulação dos 4 sorotipos virais. É sabido que quando um indivíduo tem um acometimento por um determinado sorotipo, né, e ele vem a adquirir um sorotipo diferente, ou seja, a gente não se tem uma imunidade sustentada para os 4 sorotipos virais. Se faz uma imunidade específica de acordo com o sorotipo. Então, se uma vez que se contraiu a dengue 1, eu vou ter uma imunidade transitória ali, alguns estudos apontam para 30, 60 dias de imunidade transitória a um outro sorotipo viral, mas essa imunidade vai se perdendo, né? Se perde o potencial de anticorpos neutralizantes, e aí eu posso vir a contrair a dengue novamente por um outro sorotipo. E daí a importância de que, quando a gente tem mais de um sorotipo viral circulando dentro do território, dentro do município, a gente tem uma condição aí de gravidade em relação a um acometimento mais grave do paciente. O paciente tende a fazer um quadro mais grave quando contrai a dengue por uma segunda vez. Aqui só falando um pouquinho da questão da vacina, tá? O motivo pelo qual o estado do Rio Grande do Sul não recebeu esse primeiro contingente aí do lote da vacina a ser produzido pelo laboratório Takeda. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele deixou muito claro, assim, quais são os critérios que foram elencados para essa primeiro lote de distribuição. O laboratório Takeda não tem uma capacidade produtiva para todo o território nacional, então o Ministério da Saúde teve que elencar alguns critérios, né? Lembrando que essa vacina é uma vacina que tem o registro pela Anvisa para pessoas de 4 a 60 anos, e a gente sabe que os casos de óbito, né, e de maior gravidade cursam com pessoas acima de 60 anos que possuem comorbidade, né, e o Ministério da Saúde priorizou os estados que tivessem a maior taxa de incidência nos últimos 10 anos, né? Então, o estado do Rio Grande do Sul, ele não tem uma historicidade de dengue. A gente teve ali um alto número de casos em 2016, seguindo do nosso número recorde de casos em 2022, né? E agora, sim, a gente está vivendo um momento que a gente pode dizer que 2024 vai ser, de acordo com os nossos dados históricos, o ano de maior número de casos confirmados, certamente, né? Além dessa questão da incidência nos últimos 10 anos, o Ministério da Saúde também priorizou o maior número de casos entre julho do ano passado até esse ano, então o momento epidemiológico que cada estado está vivenciando, né? E destinando o imunizante para uma faixa etária de 10 a 14 anos, e para municípios que possuem acima de 100 mil habitantes e seus municípios circunvizinhos, além da questão da circulação predominante de dengue 2. Tá? Então, por esses critérios é que a gente acabou não recebendo aí essa questão da imunização, mas eu sempre falo que
é mais uma tecnologia no enfrentamento da dengue, né? Além das ações ambientais, do monitoramento epidemiológico, da sensibilização da rede de assistência e de passarmos a percepção de risco ao cidadão para que ele busque atendimento de forma prioritária. Aqui só mostrando, aqui na linha pontilhada a gente tem o nosso canal endêmico, né, que ele foi construído com base numa série histórica dos últimos 10 anos, tirando os anos epidêmicos, né, e a gente demonstra aqui que o ano de 2022 a gente teve realmente uma situação epidemiológica diferenciada, muito em razão dos anos que antecederam, né, os anos de pandemia que a gente vivenciou, onde todas as nossas ações de saúde, as nossas forças de trabalho estavam muito voltadas ao SARS-CoV, né, então a gente acredita que foi em razão disso que a gente teve esse boom em 2022, onde a gente chegou a ter, na semana 16, uma taxa de incidência em torno de 63, né, muito acima do nosso canal endêmico. Quando a gente vai para 2023, a gente vê aqui que a gente teve uma taxa de incidência menor, né? E eu friso aqui novamente que o nosso pico, ele tende a ser na 16ª semana, né? Mas o que a gente nota de diferente em 2023? A gente acaba tendo uma sustentação do número de casos prováveis ao longo de todos os meses do inverno. Né? Aqui demonstrando, então, que a gente tem uma mudança no perfil epidemiológico da dengue já no ano de 2023, com essa circulação sustentada, né, nas semanas de inverno, porque a gente sempre falava em sazonalidade de dengue, com intensificação do número de casos nos períodos de maior calor, mas a gente teve aí, ao longo do ano de 2023, uma série de questões climáticas importantes que assolaram o nosso estado, intensificação do volume de chuva em curto espaço de tempo, né, causando aí uma situação de calamidade em mais de 100 municípios do nosso estado, e essas chuvas intensas, elas foram seguidas de temperaturas amenas, favorecendo aí o ciclo do mosquito e mudando, então, o comportamento epidemiológico da doença, em que a gente não fala mais de sazonalidade de dengue. A gente tem um maior número de casos realmente nos períodos de verão, né, com um pico na 16ª semana epidemiológica, mas a gente tem, sim, que intensificar as ações ambientais ao longo de todo o ano, porque a gente observa aqui que a gente tem um aumento do número de casos confirmados ao longo dos períodos de inverno também. Certo? Aqui, se a gente for comparar, né, o número de casos confirmados, aqui eu não estou falando mais de casos prováveis, eu estou falando de número de casos confirmados de dengue nos meses de inverno, né, a partir da semana epidemiológica 25, se a gente for comparar 2023 com 2022, a gente teve um aumento de quase 100% do número de casos confirmados. Lembrando que o mosquito, ele é um mosquito domiciliado, ele vai estar dentro dos ambientes ali domiciliares, dos ambientes de trabalho, ofertando aí, então, o perigo e conseguindo manter o seu ciclo, né, de acordo também com essas mudanças climáticas de um inverno mais ameno que a gente vem tendo no estado do Rio Grande do Sul. E isso explica o que a gente está vivenciando agora no nosso território, né? Então, assim, eu vou só voltar alguns slides para frisar que, embora a gente não tenha aqui uma grande explosão do número de casos, mas a gente já consegue observar no final do ano passado, a partir da semana 39, um aumento do número de casos prováveis de dengue, né? Então, assim, a gente já está extrapolando o limite superior endêmico da nossa curva já no final do ano passado. E, na verdade, no decurso de 2023, nós não entramos em nenhum momento dentro do canal endêmico, tá? Isso precisa ficar muito claro. Então, esse é o painel da dengue. Eu gostaria que vocês visitassem esse painel, tá? Esse painel de casos, ele é um painel que não é só um sistema de monitoramento, ele também serve como uma ferramenta de gestão. Ele é de domínio público, o que traz essa questão da transparência. Ele vai trazer também a questão da ferramenta de gestão, que eu vou mostrar mais a seguir. Ele é atualizado diariamente, de segunda a sexta, em torno das 9 até as 10 horas da manhã sai essa atualização, e ele tem como base, obviamente, a fonte oficial, que é a fonte do CINAM, tá? Então, atualmente, esse é o cenário, esse print de tela foi tirado hoje, tá? No dia 13, onde a gente tem aqui um número total de casos confirmados em torno de 18.837, tá? E a gente está com este cenário aqui
de taxa de incidência acumulada e um total de 20 óbitos. Aqui só para mostrar, então, o nosso canal endêmico, né, o nosso limite superior endêmico aqui na linha verde, como é que foi a nossa curva de 2022, que foi o nosso ano mais com maior taxa de incidência e maior número de casos confirmados, né? E como é que está o comportamento agora em 2024? Então, o que a gente o que a gente vem observando e a nossa projeção e um dos motivos pelos quais a gente fomentou a questão da declaração de emergência é porque a gente teve, comparativamente aos anos anteriores, né, uma confirmação, né, um número de casos prováveis, uma taxa de incidência muito acima, né, já nas primeiras semanas do ano de 2024, e a gente espera que na semana 12, de acordo com a nossa projeção, a gente alcance aí a semana, fique acima da taxa de incidência da semana 16, que é o nosso pico. Então, a gente espera que a gente faça uma curva ainda maior que em 2022. Tá? Aqui só para mostrar, esse é mais um retrato do painel. O painel realmente é bastante interativo e informativo. Se a gente for comparar a semana 11, né, a gente tem um total de número de casos confirmados acumulado, que é o que estava no painel de 18.837, e se a gente for comparar até a semana 11, o número de casos confirmado com os anos anteriores, a gente tem um número muito superior, mesmo quando comparado em 2022, que foi o nosso ano de maior epidemia. Aqui mostrando, então, mais uma vez o comparativo, né, do nosso diagrama de controle, né, com relação ao ano de 2022 e 2023. Realmente a gente teve uma incidência menor em 2023, mas tem essa questão do inverno, que traz a mudança do comportamento epidemiológico, e aqui o quanto a gente teve esse achatamento aqui do nosso gráfico, né, do limite superior endêmico, frente às taxas de incidência que nós estamos tendo agora. Então, se a gente for comparar na semana 9, né, a gente tem uma taxa de incidência de 63,18, quando comparado com em 2023 a gente tem 2,78, e em 2022, 13,81. Sendo que essa taxa da semana 9 já está praticamente alcançando o pico de incidência da semana epidemiológica 16 de 2022. Então, traduzindo aí esse cenário alarmante. O painel, eu fiz questão de manter sempre o link aqui, para que vocês saibam que todos esses registros foram extraídos do painel de hoje, né? Então, aqui só mostrando o perfil de faixa etária e sexo, e eu chamo a atenção para a questão dos indígenas, tá? Em 2023, a gente teve um total do ano de 53 casos confirmados na população indígena, e atualmente a gente está com 147 casos confirmados, sendo que a gente tem conhecimento de que há um delay no registro e no lançamento dessas notificações do SINAM por parte ali do serviço de epidemiologia que atende essa comunidade indígena, porque, como vocês sabem, a região noroeste do estado, ali, composta por Tenente Portela, Redentora, onde a gente tem a reserva da Barra do Guarida, né, que é a maior reserva indígena do estado do Rio Grande do Sul, fica nessa região, e aí é por isso que a gente está com um acometimento grande aí da população indígena também, o que está nos causando bastante preocupação, tendo em vista que eles já são tratados como um grupo vulnerável, né? E mais adiante eu vou falar da categorização do fluxo de atendimento e manejo clínico da dengue, então eles já sairiam no fluxograma de atendimento classificados como grupo B. Aqui trazendo a questão do decreto, né, que foi publicado ontem, né, no dia 12 de março, declarando a situação de emergência no estado, e foi muito balizado pela questão da presença maciça de focos dos mosquitos, do Aedes aegypti em 94% dos municípios, né, do estado do Rio Grande do Sul, o aumento excessivo e progressivo do número de casos prováveis, conforme eu mostrei ali no nosso diagrama de controle, muito acima do limite superior endêmico, né, isso a partir já do final do ano passado. Essa tendência que nós fizemos um estudo estatístico com relação à projeção dessa curva, e a gente viu já nas primeiras semanas que se mantivesse assim, a gente teria já um pico superior ao ano de 2022,
né, o elevado número de óbitos, porque em 2023 a gente teve o primeiro óbito na 10ª semana, enquanto que em 2024 a gente já teve na 2ª semana. A alta taxa de letalidade da doença no nosso estado, né, demonstrando aí a fragilidade da nossa rede assistencial. A gente não tem aí uma expertise grande, né, de vivência de dengue quando comparado com outros estados como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então a gente tem, infelizmente, a 3ª pior taxa de letalidade do país. E o potencial de risco aí da extrapolação da capacidade da assistência. Então, em razão disso, foi decretada emergência, né, em saúde pública com relação à dengue, e a gente espera que com esse decreto, além da gente conseguir passar essa percepção de risco para o gestor e para a população, a gente tem uma celeridade aí também no repasse financeiro de recursos, tanto para o nível federal quanto para o próprio município, e o município também poder comprar os insumos necessários e manter os recursos humanos para atendimento da população. Aqui só trazendo, né, o cenário de 2024 por Coordenadoria Regional de Saúde, em termos de número de casos notificados e confirmados, né, isso seriam números absolutos, e aí teria Porto Alegre e Frederico Westphalen, né, essas duas coordenadorias regionais de saúde, seguida de Santa Rosa, mas eu acho importante vocês navegarem pelo painel, onde vocês conseguem filtrar a questão de taxa de incidência, né? A gente usa esse parâmetro comparativo para verificar o grau de severidade e classificação de nível de alerta conforme o plano de contingência estadual. Então, esse painel, ele está totalmente alinhado ao plano de contingência estadual, ele é uma tradução desse plano, por isso que eu falo que esse painel não é só um painel de monitoramento, mas ele também serve como uma ferramenta de gestão para que o gestor municipal, né, e o próprio munícipe enxergue qual é o cenário epidemiológico real aí do seu território, do seu município. Então, a gente tem aqui filtrado por taxa de incidência, por maiores taxas de incidência. O município com maior taxa é Tenente Portela, seguido de Barra do Guarita e Vista Gaúcha, Derrubadas, todos esses municípios que compõem ali o noroeste do estado. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, de um print de tela da ferramenta de gestão, onde a gente pode filtrar por região de saúde, por macro-região e também por município. Ele está alinhado ao plano de contingência, então a gente consegue ver, de acordo com as 4 semanas epidemiológicas, qual é o nível de alerta, se há co-circulação ou não, o número de casos prováveis e também as ações que devem ser implementadas para, né, dentro do espectro do município, né, de acordo com o plano de contingência, em cada nível de atenção. Então, no nível 3, a gente elenca ali quais são as ações prioritárias da atenção básica, da gestão, da vigilância ambiental, da vigilância epidemiológica, né, que devem ser implementadas no município para enfrentamento desse nível de alerta em que o município se encontra. Além disso, eu não trouxe aqui o print de tela, mas a gente tem também a ferramenta de gestão, né, que vai trazer a questão do quanto o município precisa se preparar, né, em termos de insumos, de acordo com a taxa de incidência em que ele se encontra. Então, o quanto que ele tem que comprar de dipirona, o quanto que ele tem que se preparar para ter de sais de reidratação oral, poltronas de reidratação, a questão do hemograma, né? Então, é uma ferramenta preparatória aí para o cenário epidemiológico em que o município se encontra. Aqui, só para trazer um mapa com relação aos sorotipos circulantes, tá? Então, a gente tem aí, nesses municípios que estão asteriscados, uma co-circulação, né? Isso já os coloca num nível de alerta mais alto, né? Porque, como eu falei, a gente tende a ter uma situação clínica, um curso clínico da dengue mais grave quando a gente tem uma segunda infecção por um outro sorotipo viral. Então, a gente tem aí a co-circulação dos municípios de Alvorada, Cachoeirinho, Independência, Passo Fundo, Porto Alegre, Cruz Alta, Bento, Novo Hamburgo, Santa Rosa, 3 de Maio, Três Passos, Viamão, Santa Cruz do Sul, Rio Grande, Gravataí e Cachoeira do Sul. Tá? A gente não tem aí um grande contingente de amostras sorotipadas, porque a gente precisa de uma janela de oportunidade, né, de coleta. Então, até o 5º dia, a gente consegue fazer o NS1 e consegue fazer o PCR. É o curso clínico de viremia
da doença. Após o 5º dia, a gente aí faz a testagem de anticorpo. Mais adiante eu vou mostrar. Falando um pouco, então, do manejo clínico, né, o fluxograma do Ministério é muito claro, tá? E a gente observa que na assistência existe ainda uma dificuldade na implementação. Não é indicado o protocolo de Manchester para fazer a classificação de risco desse paciente, mas na unidade de saúde a gente também observa uma certa dificuldade de manejo, especialmente dos pacientes que se classificam como grupo B. Tá? Então, o A e B seríamos a dengue clássica, né, sem sinais de alarme. Quando é um paciente do grupo B que possui sinais de alarme, ele já passa para o grupo C, e quando a gente consegue categorizar esse paciente como dengue grave, né, com principais sintomas de extravasamento plasmático grave, hemorragia e comprometimento grave de órgãos, ele é classificado como o grupo D, sendo que o grupo C e D obrigatoriamente precisam de um suporte de rede hospitalar, e o grupo A e B poderiam ser manejados dentro da atenção básica. Então, aqui é só o início do fluxograma, né, e eu chamo a atenção para a questão do grupo B, né, e que a notificação, ela deve ser feita na suspeição, né, então, assim, não é na confirmação, é já na suspeita, assim como o manejo clínico da dengue, ele deve ser feito na suspeição, eu não devo esperar ali a confirmação de um NS1, seja ele de teste rápido ou não, né, ou ELISA, ou de um IgM para proceder um manejo clínico que nada mais é do que datação e minimização ali dos principais sinais e sintomas. A questão do grupo B é um desafio, porque ele exige que se faça um hemograma, né, e aí o paciente deveria aguardar esse resultado laboratorial para o adequado manejo, né, para saber se ele vai virar um grupo C ou não, e essa é a dificuldade que a gente tem, especialmente na rede básica. Aqui só para mostrar que no painel da dengue a gente incorporou essa questão da ferramenta para manejo clínico, né, estratificando aí todos os sinais e sintomas. Então, essa é uma ferramenta que ela está disponível tanto para o médico, quanto para o enfermeiro, quanto para o próprio paciente poder fazer uma autoavaliação, né, dos seus principais sinais e sintomas. A gente vem dizendo que a gente está vivendo uma situação epidêmica alarmante e que, diante dos primeiros sinais e sintomas, o paciente deve procurar um atendimento para fazer a avaliação adequada, né, mas essa é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Estado do Rio de Janeiro, então, e a gente incorporou essa ferramenta dentro do nosso painel de manejo clínico da dengue, e aí ela está acessível a qualquer profissional de saúde para fazer essa avaliação, e dependendo dos sinais e sintomas elencados, né, marcados, ela já dá automaticamente a classificação de risco e de que forma deve ser feito o manejo clínico. Aliado ao painel de monitoramento, eu quis trazer para vocês, que eu acho bastante importante, que todos tenham acesso e divulguem amplamente o comunicado de risco. Então, o comunicado de risco nada mais é do que um compilado que é feito semanalmente. Toda terça-feira a gente lança o comunicado de risco com a avaliação das últimas 4 semanas epidemiológicas. Então, a equipe, ela se debruça em cima do painel, extrai esses dados e compila nesse comunicado de risco, estratificando aí quais são as principais regiões de saúde que a gente deve estar se preocupando, além de relatar a questão dos óbitos que foram identificados, né, nas últimas 4 semanas. Esse comunicado de risco, como eu falei, ele é semanal, ele fica disponível na página da Secretaria nesse endereço que eu coloquei aí, e aqui é só para mostrar a questão do gráfico que eu já mostrei anteriormente, demonstrando que nós estamos em franca ascensão e a gente provavelmente vai superar o ano de 2022. Entrando na vigilância epidemiológica, propriamente dita, não posso deixar de falar que a dengue é uma doença de compulsória, tá? E a gente tem uma portaria estadual que estabelece que casos graves e óbitos devem ser notificados em até 24 horas, mas que toda e qualquer notificação deve acontecer na suspeita em até 72 horas após a identificação do caso, tá? Aqui só para trazer a questão dos exames específicos, né? Lembrando que todo o manejo,
tanto do paciente quanto o próprio manejo ambiental, ele deve ser feito na suspeição. Então, no momento que a gente identifica, a gente já orienta a questão da hidratação, seja ela oral ou dependendo do quadro clínico endovenosa, e de exames específicos que a gente tem. Eu vou mostrar no próximo slide as janelas de oportunidade, né? A gente tem o RT-PCR, que o sorotipo, que é bastante importante da gente fomentar essa coleta até o 5º dia, para que a gente tenha um mapeamento do estado com relação ao sorotipo, lembrando que Santa Catarina teve um caso importado de dengue 3, né, então a gente tem aí essa ameaça de introdução do dengue 3 no nosso estado, agravando ainda mais o nosso cenário epidemiológico. A gente tem a questão do ELISA, NS1 e ELISA IgM, além da questão do teste rápido NS1. Então, o estado do Rio Grande do Sul vem desde 2022 acatando e aceitando o teste rápido, desde que, obviamente, seja um teste rápido de antígeno, né, dessa proteína NS1, e que a gente consiga, que seja de um teste que tenha registro na Anvisa. Então, tendo esse teste, a gente fecha o caso por critério laboratorial, e a Anvisa, agora, nas últimas semanas, reconheceu o teste rápido como uma tecnologia aí que pode vir a ser utilizada. Lembrando que isso não é para manejo, é para fechamento do quadro, né? Mas, assim, o manejo tem que acontecer antes disso, antes do resultado, mesmo que haja indisponibilidade do teste rápido, o manejo deve ser, sim, realizado. Como exames inespecíficos, né, a gente tem a questão do hemograma, então a gente sabe que vai cursar por essa questão de acometimento do endotélio vascular, a gente pode vir até uma hemoconcentração, né? A gente tem uma leucopenia ou uma leucocitose leve, pode vir a ter linfocitose, a gente tem uma queda abrupta de plaquetas, por essa questão de lesão do endotélio, né? Então, vai cursar com uma trombocitopenia, tem TP e KTTP elevado, albumina baixa e CPK elevada. Esses seriam os exames inespecíficos, lembrando, então, que o hemograma é um exame crucial aí para ser feito para classificação e manejo clínico ali do grupo B. Então, aqui falando especificamente com relação aos tempos oportunos de coleta, né, então, como eu disse no primeiro slide, a dengue, ela tem um curso clínico de curta duração, em torno de 1 a 6 dias, né? Então, ela começa normalmente com febre alta. Durante esse período de febre alta, que pode cursar em até 3 dias, a gente vai ter o pico de viremia, né? E aí, essa viremia vai caindo até o 5º dia. Então, assim, até o 5º dia, a gente pode proceder com o exame de NS1, e do 6º até o 30º dia, a gente tem a questão do IgM, que vai progressivamente aumentando. Achei importante trazer essa figura de uma infecção secundária, onde a gente observa aqui que o IgM, ele já não tem um pico tão acentuado, né? Então, muitas vezes a gente não consegue detectar lá no 6º dia, então, o IgM negativo diante de uma clínica favorável para dengue e diante do cenário epidemiológico, ele vai ser dengue por fechamento por critério clínico laboratorial, tá? Então, assim, cada vez mais a gente tem que pensar no cenário epidemiológico e na clínica do paciente que a gente sabe que é soberana, mesmo frente a um resultado de sorológico não reagente. Da mesma forma, a viremia começa a cair. Então, se eu pego um paciente e testo ele por NS1 ou PCR no 5º dia, a gente pode ter aí a não detecção, né? Então, mais uma vez aqui demonstrando que a clínica, ela é soberana. Outra questão é o acompanhamento desse paciente, né? Por isso o cartão da dengue. Por quê? Porque quando baixa a febre, é que a gente começa a ter ou esse paciente vai evoluir para a cura, né? Essa é a fase crítica entre o 3º e o 6º dia, ou ele vai evoluir para a fase de recuperação ou cura, ou ele vai entrar com sintomas e sinais de alarme aí, no momento que ele tiver um decréscimo aí da temperatura corporal, ele pode até fazer, inclusive, uma hipotermia. Então, aqui só mostrando a fisiopatologia da dengue e que o grau de gravidade vai ser proporcional ao grau de extravasamento pelos vasos sanguíneos. Se esse acometimento for pequeno, vai sair só o soro. Se for maior, vai sair as proteínas e o plasma. Se for maior ainda, né? E aí a gente pode vir a ter, inclusive, a saída das hemácias e a questão do sangramento. Então, é uma doença realmente de acometimento sistêmico.
Aqui só para mostrar a questão que eu falei para vocês da nossa taxa de letalidade bastante ruim. Então, se a gente for comparar com 2023, a gente tem um menor número absoluto de óbitos, mas se a gente for confrontar, né, calculando aí a taxa de letalidade, né, de acordo com o número de casos confirmados, que a gente teve um número de casos confirmados muito menor em 2023 do que em 2022, a gente teve um aumento de 52,06% na taxa de letalidade. Aqui mostrando a questão da faixa etária mais acometida, que evolui aí para óbito, né, que é realmente acima de 60 anos. Lembrando que a vacina que hoje a gente tem aí disponível, ela não possui registro para a faixa etária acima dos 60 anos, por isso que eu digo que ela é uma tecnologia importante, sim, mas ela não vai conseguir debelar uma epidemia sem as questões de combate ao vetor, monitoramento epidemiológico, e uma assistência oportuna e adequada. E falando de assistência oportuna e adequada, a gente tem, assim, um cenário avaliando esses óbitos que a gente teve esse ano, estou falando desse ano, mas isso se reproduz nos anos anteriores também. Acontece que esses pacientes, eles vão de 1 a 5 vezes procurar o serviço de saúde, né? Eles realmente fazem uma peregrinação, o hemograma não está disponível em todas as unidades básicas de saúde, essa não é uma exigência no regramento sanitário que possua, né, essa questão do hemograma, mas a gente sabe que diante do cenário epidemiológico, quanto mais for ofertado essa questão do hemograma, no momento do atendimento é melhor, né? Porque às vezes o paciente realmente está bem comprometido, acaba levando a requisição do hemograma para depois trazer em outro momento o resultado, e isso acaba não acontecendo, ele não vai até o ponto de coleta, enfim. A gente vem observando nas nossas visitas, junto com o Departamento de Atenção Primária, que esta, sim, é uma fragilidade bastante importante. Obviamente, a gente precisa passar a percepção de risco ao cidadão, porque, às vezes, o cidadão negligencia os seus sintomas e acaba não buscando atendimento em momento oportuno, e daí, quando chega, já está numa situação mais agravada, né, com manejo clínico mais difícil de ser feito, né? Mas, assim, seja como for, o tempo de primeiros sintomas até o óbito, ele é curto, né? Como eu disse, ele vai até 10 dias e a gente tem um tempo médio de óbito aí desses óbitos que aconteceram no ano de 2024 de 8 dias. Aqui só para mostrar os registros, né, no cartão aqui da dengue, então, assim, são casos de óbito de diferentes pacientes do ano de 2024. Então, esse paciente procurou aí uma UBS, que tem uma estratégia de saúde da família, e ele tem alta no dia 20, no dia 21 ele já procura o hospital em choque e vai a óbito, tá? Ele é internado e vai a óbito no dia 21. Então, quer dizer, nesse dia 19, ele já tinha que ter sido oportunamente manejado, internado, recebendo alta e vigorosa hidratação endovenosa, né? Se a gente for para este outro paciente aqui, a gente vê que ele fez uma peregrinação aos serviços de saúde, procurando uma rede de urgência e emergência, tendo alta, né? Em 3 momentos, 4 momentos, quando aí ele volta pela uma terceira vez no mesmo dia, buscando o hospital, aí ele tem internação, vai para a UTI e vai a óbito no mesmo dia. Então, do dia 29 ao dia 1º, ele acaba indo a óbito. Aqui para mostrar a questão de confusão e possivelmente isso aqui foi uma confusão com Covid, onde se prescreveu, inclusive, ivermectina, a gente ainda vê isso, né? Então, assim, foi um caso confirmado de óbito de dengue, em que foi prescrito metilprednisolona e ivermectina, né? Então, assim, a gente ainda tem muitos problemas, ainda, inclusive, com a questão de suspeita e diagnóstico. Aqui, para mostrar mais um caso de óbito, com a queda vertiginosa aí, das plaquetas. Então, hemograma do dia 27 e 28, ele fez 3 hemogramas e no dia 31 ele vai a óbito com 32 mil plaquetas e 500 leucócitos. Então, o óbito por dengue é considerado um evento sentinela. Então, a gente sempre diz que, apesar desse cenário epidemiológico alarmante que a gente está evidenciando e que a gente não vai conseguir deflagrar ações ambientais a ponto de debelar totalmente o contingente de mosquitos que a gente tem atualmente, a gente vai ter casos, mas não necessariamente a gente precisa ter óbito, né? Então, a meta da Organização Mundial de Saúde é óbito 0 até 2030. A priori, todo óbito de dengue é um óbito evitável,
né? Então, assim, se o paciente procura atendimento em momento oportuno, não negligenciando seus sintomas, é classificado segundo o fluxograma e recebe o tratamento adequado, ele ele teoricamente não deveria ir a óbito. Então, as possíveis causas são: o doente negligenciou seus sintomas e procurou o atendimento tardiamente, a gente identifica isso nas investigações de óbito. O doente procurou atendimento, mas não teve acesso à rede de atenção à saúde, não foi solicitado o hemograma, não foi feita a classificação de risco conforme deve ser. O doente procurou atendimento, teve acesso à rede de atenção à saúde, mas a gravidade do quadro clínico foi subestimada, né, pelos profissionais ou não seguiram o protocolo de manejo clínico. Então, isso também a gente observa na questão de investigação de óbito. Aqui eu trouxe uma questão que nem permeia pela divisão de vigilância epidemiológica, mas como eu não sabia quem estaria nessa reunião, eu não podia deixar de trazer. Esses são slides da atenção primária, do Departamento de Atenção Primária, que trabalha muito em parceria com o SEVES, né? O enfrentamento da dengue, ele é da população, é do gestor, é da atenção primária, é da atenção hospitalar, é da vigilância epidemiológica e da ambiental, né? Então, assim, o que a gente espera da organização da rede de atenção, né? Que a hidratação seja iniciada na suspeita, diante desse cenário epidemiológico que a gente vem vivenciando. Que na unidade básica de saúde tem a água potável, o acesso à água potável. Então, você não precisa nem esperar chegar na consulta de enfermagem. Tem que ter um bebedouro e a pessoa que atende o paciente ali já no recebimento da unidade oferte a água para um sintomático, né? E que na própria unidade se oferte, se disponibilize a hidratação oral, né, e a hidratação venosa, conforme a indicação do fluxograma de dengue, né? E aqui eu deixo a questão da ferramenta de apoio à gestão com relação ao quantitativo de insumos preparatórios para a epidemia. A questão do hemograma, eu sei que eu já falei, mas vou falar mais uma vez. Hemograma, não adianta o município ter contratualizado um número X de hemogramas. O hemograma, ele tem que estar no momento do atendimento, tem que ser oportuno, né? Ou um coletador coleta e alguém vem e pega esse hemograma, porque o paciente B, ele deve esperar o resultado do hemograma, a avaliação do médico desse hemograma, para então ele ser liberado da unidade, né? E a gente observa que muitos casos de óbito ocorrem porque foi um paciente mal manejado, é um paciente que já era prioritariamente classificado como do grupo B, ou não foi solicitado hemograma, ou até foi, mas o paciente tinha que coletar em outro local, em outro ponto, muitas vezes ele não vai, né? Ou essa avaliação é feita de forma tardia, né? E a questão da busca ativa dos usuários, aquele usuário que é o A, né? Como eu disse, quando começa a ter deiscência da febre, é que a gente começa a ter essa possibilidade de agravamento do caso, que dentro das possibilidades se faça a busca ativa aí desse usuário, né? Dentro da região de abrangência, para saber de que forma ele se encontra clinicamente, se ele está evoluindo realmente para um quadro de cura ou para um quadro de piora. Então, era isso que eu tinha para trazer, eu me coloco à disposição para perguntas, agradeço imensamente poder estar aqui na noite de hoje, falando dessa temática tão importante e desse enfrentamento tão complexo que é de todos nós. Para a gente ter êxito, a gente tem que realmente agir de forma conjunta. Muito obrigada. Olha, doutora Roberta, enquanto o pessoal pensa o que vai perguntar aqui, eu quero deixar alguns recadinhos. Um deles é bem importante. A Escola de Saúde Pública tem um canal YouTube e os cafés costumam ir para lá. Então, se você perdeu uma parte desse café, importantíssimo, ele está sendo gravado e depois ele vai para o nosso canal de YouTube. Então, não deixe de se inscrever no canal YouTube da Escola de Saúde Pública, porque lá, além dos cafés, tem outras coisas bem importantes. Além disso, a Escola de Saúde Pública tem cursos que estão no seu Moodle, cursos abertos para a comunidade e cursos para profissionais de saúde, onde você pode adquirir mais conhecimento. Então, eu vou pedir depois para a Vanessa colocar o link do nosso acesso ao YouTube. Além disso, você também... já está lá. Então, clique lá no canal YouTube da Escola de Saúde Pública e se inscreva. Você vai ter muitas coisas boas para assistir lá, além desta palestra maravilhosa da doutora Roberta hoje, que esclareceu
com muita propriedade a gestão e o cenário da dengue no estado. Antes de você ir embora, não esqueça, a Vanessa vai colocar novamente no chat da reunião, quem solicitar, quiser um acesso para um certificado do café, clique e preencha o formulário, e os residentes, por gentileza, não se esqueçam de preencher. Então, está aberto para perguntas e considerações, né? Temos uma mãozinha levantada já. Eu não consigo ver de quem é, tá, pessoal? Então, quem levantou esta mãozinha já pode... Oi, tudo bem? Jamile. Eu tenho uma Tudo bom? dúvida. Tudo. Que nem assim, eu trabalho no município ali em Sapucaia, né? E hoje, para te ter uma noção, dentro da unidade, eu fui picada. Dentro da unidade, a gente tirou uma foto do mosquito, e aí a dúvida que a gente teve na unidade era qual? Como é que a gente vai saber, né, se a mosquita está infectada? Porque tem muitos focos em município de Sapucaia, assim como em Porto Alegre. Até na minha casa, eu já matei um mosquitinho da dengue, né, que tem aquela pintadinho, né? E aí a gente fica na questão, assim, como é que o paciente sabe? Porque, tipo, ele pode chegar e foi picado, mas aí eu queria saber os sintomas, como é que são, se já tem, né, no dia, que a gente ficou bem preocupada ali na unidade. A unidade, ele tem repelente, ele é fornecido tanto para o residente quanto para as gestantes, né? Mas daí essa fica a dúvida, como é que tu sabe quando tem o foco e aí o foco tem essa parte da infecção? Tá. Então, assim, quem faz esse monitoramento é a Vigilância Ambiental do município, orientada pela Vigilância Ambiental do Estado, tá? Tendo em vista que a gente está realmente vivenciando esse cenário epidemiológico, a gente considera isso como um potencial risco, tá? Então, é muito importante, é o que eu sempre digo, assim, ó, a gente precisa, assim como a gente orienta em termos para a população que observe o entorno da sua residência pelo menos uma vez por semana, deveria ter um elenco de pessoas designadas, né, que avaliassem o entorno também do seu ambiente de trabalho. Tá? Então, aqui no SEVES, a gente tem um grupo de pessoas que avaliam aqui o entorno para eliminar os possíveis focos. Essa é uma ação que deve ser feita. O período de incubação da doença, digamos que essa fêmea esteja realmente infectada, que é provável que sim, né? A gente tem que pensar nessa possibilidade, gente, no cenário epidemiológico, porque se a gente tivesse fêmeas não infectadas, a gente não estaria nesse enfrentamento, e a região do teu município é uma região com alta taxa de incidência também. O período de incubação vai de 3 a 14 dias, né? Sendo que os principais sintomas são febre, dor de cabeça, mialgia, né, dor no corpo e dor atrás dos olhos. Esses são os principais sintomas que vão aparecer em torno de 3 a 14 dias do repasso sanguíneo que a gente chama da picada, né? Sim, Muito sim. bem. E outra questão que eu queria ver é como o Estado decretou emergência, não teria como ter a vacina, então, aqui para nós, no estado do Rio Grande do Sul? Foi decretada emergência aqui. Sim, então, conforme eu coloquei durante a apresentação, né, o Ministério da Saúde elencou vários critérios para a distribuição dessa vacina, tendo em vista que o Laboratório Takeda não tem um parque fabril suficiente para atender a demanda do Brasil como um todo, né? Então, ele teve que priorizar estados que já têm, há mais de 10 anos, uma alta taxa de incidência, que não é o caso do Rio Grande do Sul. A gente está vivendo um cenário epidemiológico agora. Pois bem, agora a gente está vivendo, a gente poderia receber. Porém, você tem que lembrar que essa vacina é indicada de 4 a 60 anos e que, devido ao baixo contingente de imunizante disponível, né, número de frascos, de doses, sabendo que elas são duas doses, né, que deve ser tomada por cada indivíduo, foi delimitado uma faixa etária de 10 a 14 anos. Então, assim, ainda que nós tivéssemos essa vacina, a gente teria que seguir este protocolo do Ministério da Saúde e ela seria para essa faixa etária, certo? Para municípios de mais de 100 mil habitantes e seus municípios circunvizinhos, e seria mais uma tecnologia no enfrentamento. Porque as ações ambientais, a gente já tem que lançar mão das que a gente tem que implementar de forma mais efetiva, que são as ações ambientais, o monitoramento epidemiológico
adequado e, mais do que isso, o manejo clínico, né? A robustez da rede de assistência, seja ela básica ou terciária, né? Nas redes de urgência, emergência e hospital, para conseguir manejar esse paciente. Lembrando que a gente vai ter casos, mas a gente não necessariamente tem que ter óbitos, né? Sim. Muito obrigada. Nada. Temos mais alguma pergunta, minha gente? Alguma pergunta, consideração também? Não só perguntas, mas considerações para a nossa palestrante de hoje. Enquanto o pessoal pensa, eu quero dizer para vocês que nós estamos com uma programação até julho, né? Já fechada do Café Consciência. Tem o Alexandre, já vou dar a palavra para o Alexandre. E nós temos aí umas temáticas muito legais para aparecer aí para o pessoal. Então, em abril, já temos, maio, já temos. Então, não deixe de olhar no site da Escola de Saúde Pública, onde você vai ter acesso às próximas edições aí do Café Consciência. Então, vamos lá. Pergunta, Alexandre. Roberta, eu tenho acompanhado, porque a gente tem no nosso ambiente virtual um curso da dengue, né? Até ele foi reformulado agora por vocês aí do SEVES. Eu tenho acompanhado, assim, os dados, a explosão dos dados de cobertura, né, dos últimos anos, inclusive no portal lá tem umas coisas alarmantes. E eu não entendo como é que ficou, como é que isso explodiu desse jeito, ou será que dentro da pandemia não se coletou o dado? Eu fiquei preocupado com isso. E outra coisa no tocante aos costumes do mosquito, né? A fêmea, pelo que o Valandro falou hoje de manhã na TV, ela tem costume diurno, né? Ao contrário dos outros mosquitos que picam à noite, o costume dela é diurno, não é noturno. Então, tipo assim, mosquito de noite é mais seguro do que o mosquito de dia. É isso a ideia? Ela tem uma predileção por hábitos diurnos, tá? O que não significa que a gente está numa ausência de risco. Assim como a gente falava da sazonalidade, né? A dengue, ela tinha um curso de ter um número de casos confirmados intensificadamente nos meses de verão, pelo próprio favorecimento do ciclo de vida do mosquito, né? De tu ter acúmulo de água, temperaturas amenas, né? E desenvolvimento do ovo para larva, pupa e o mosquito adulto. Mas a gente observou que no ano de 2023, inclusive nos meses de inverno, a gente teve uma consistência e um número quase 100 vezes maior de casos confirmados em 2023 do que em 2022. Em 2022, a gente pode atribuir esse alto número de casos à pandemia. Ok. Em 2023 e em 2024, não. Tá? Então, assim, em 2023 a gente teve uma deiscência, a gente teve um menor número de casos prováveis, um menor número de casos confirmados, um menor número absoluto de óbitos, mas uma taxa de letalidade maior, uma mudança no perfil epidemiológico da dengue, mantendo aí o número de casos confirmados nos meses de frio, meses de junho, julho e agosto. A gente teve o El Niño a partir de setembro, com altos volumes de chuva em curto espaço de tempo, mais de 100 municípios aí declarando estado de calamidade, ou seja, a gente tem foco nesses 100 municípios. Esses municípios eles tiveram que se alavancar para se reestruturar, né? Então, assim, as forças de trabalho estavam todas mais voltadas para isso. E aí, esses municípios, claro, eles têm um maior risco de ter foco, né? Então, assim, esse cenário de 2024, a gente pode, assim, ter esse reflexo pela questão da vigência do El Niño, que vai até mais ou menos abril desse ano. A gente teve uma mudança climática de temperatura amena, seguida desses altos volumes de chuva nos meses de inverno, né? A gente teve uma consistência durante esses meses e a gente teve um aumento do número de casos confirmados nas últimas semanas epidemiológicas já. Então, a gente já vem... Em 2023, em nenhum momento se entrou dentro do canal endêmico, né? Então, a gente sempre estava extrapolando ali o limite superior endêmico do nosso diagrama de controle. A gente só sabe disso porque a gente monitora, né? Aquilo que tu não monitora, tu não consegue gerar dados confiáveis. Então, a gente tem hoje uma robustez no nosso sistema de monitoramento e uma transparência através do painel, que a gente precisa ajustar a ação.
a percepção de risco do gestor, porque lembrando que as ações são feitas e realizadas dentro do território municipal, então a gente tem um plano de contingência estadual, mas a gente precisa ter um plano de contingência municipal, de acordo com a realidade de cada município, lembrando que a principal estratégia é o monitoramento ambiental, é a eliminação do vetor. Sem vetor, não se tem doença, não se transmite dengue de pessoa para pessoa sem a presença do vetor. Né? Então, assim, o foco é a eliminação do vetor, monitoramento epidemiológico e estruturação do serviço de saúde para que a gente tenha caso a gente tenha, né, um aumento do número de casos, a gente não tenha reflexo no aumento do número de óbitos. Bem, temos tempo para mais uma assim, pergunta. Roberta, O que então tu já confirmou o que eu estava achando, que a epidemia só serviu para agravar em todas as coisas e o dado ficou escondido nesse período da epidemia, então por isso que explodiu tão alto agora, né? A gente não tinha consistência na coleta durante o período da epidemia. Eu acho que foi isso que agravou. Em 2022, sim. Em 2022, seguramente. Mas 2023 e 2024 a gente explica por outras condições. 2023 e 2024 está explicado. Isso. A gente teve aquele calorão no inverno, né? Imagina, agosto fazendo 32 graus, né? Só 2022 foi calamitoso. 2023 foi pior. Esperamos, então, que esfrie para melhorar, né? Talvez. Muito bem. Obrigado. Temos mais uma mãozinha levantada. Doutora Raquel. Quem é? Quem é que tem a mão levantada aí? Que eu não consigo Raquel, ver aqui, abre o microfone e fala. Sim, sim. Acho que estamos sem áudio da Raquel. Tá bem. Ela está aqui assistindo. A equipe da ES tem peso assistindo, prestigiando você. É isso aí. Legal. É que o meu Teams, não sei porque, é a segunda vez que ele fica tudo branco e eu não consigo mexer em mais nada. Mas eu queria te perguntar dengue lá no início da década de 2010, não 2020. E o tratamento foi clínico, não teve exame, né, feito. Como é que a pessoa hoje em dia poderia descobrir assim que tipo é que teve, né? E se realmente assim teve e está imunizado para aquele tipo? Uhum. Na verdade, assim, ó, a gente tem uma transitoriedade, né? Tanto da carga viral, tanto é que a coleta oportuna para PCR, para NS1 é apenas até o 5º dia, e de anticorpos para detecção de IgM é do 6º ao 30º dia. Depois a gente tem uma queda abrupta ali do IgM não conseguindo mais ter capacidade de detecção. Mas o IgG, ele permanece, né? Então, para uma infecção passada, o IgG, em tese, permaneceria, assim como uma imunidade em termos de anticorpos neutralizantes para aquele sorotipo viral, o que não vai acontecer para um sorotipo diferente. Né? Então, de acordo com o cenário epidemiológico daquela oportunidade, né, onde possivelmente a gente teria, não sei qual era o sorotipo de 10 anos atrás, mas talvez seria somente dengue 1, né? Eu sei que a gente teve aí outros sorotipos, mas que depois não foram detectados, e lembrando que a gente tem uma robustez muito maior agora, né, até em termos de técnicas de biologia molecular, e essa ferramenta de gestão, né, onde a gente consegue monitorar diariamente o número de casos notificados e confirmados, e a gente vem cada vez mais fomentando as equipes de vigilância e conseguindo alcançar aí a população através de diversos canais de comunicação, passando essa percepção de risco que se busca atendimento já nos primeiros sintomas, porque é importante essa coleta, né? Até o 5º dia, para a gente ter possibilidade de sorotipar, a gente precisa saber quais são os sorotipos circulantes que estão presentes no nosso estado, né? Então, por isso que a gente vem aí estudando uma forma até de talvez mudar a nossa nota técnica, direcionando mais para isso. Claro que depende muito do paciente buscar o atendimento. Lembrando que a dengue também pode cursar de uma forma muito assintomática, né? Então, assim, depende. Provavelmente tu foi um quadro muito leve, né? Categorizado como grupo A, que não requereu nem sequer um hemograma, né? E aí teve uma evolução muito,
um curso rápido da doença, que é o curso dela, e para um desenvolvimento aí de cura. Muito bem, temos tempo para mais uma consideração, tá? Antes da gente encerrar. Temos mais alguém? Eu sei que a mãozinha que está levantada é a tua, mas eu não consigo enxergar se tem mais alguma. Acho que não. Ok. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Roberta Fanacor, que está aqui representando o Centro de Vigilância do Rio Grande do Sul, representando a todos os seus colegas e servidores que estão trabalhando em prol do nosso estado contra esta grande epidemia de dengue novamente. Então, a gente parabeniza a todos, né, que estão adquirindo mais conhecimento. Eu estava olhando aqui no chat, nós temos representação aqui de várias partes do estado, temos aqui várias instituições, e o que é importante a gente aprender de tudo isso é que o conhecimento, ele nos dá mais segurança para a gente evitar principalmente os óbitos e os agravos. Então, a questão do monitoramento que a doutora Roberta trouxe é de extrema importância para os municípios, né? Porque conhecendo esse cenário e sabendo como usar as ferramentas de gestão e monitoramento e aplicar no seu município é fundamental. Além disso, a questão da dengue é uma questão comportamental. Então, de fato, nós precisamos mudar o nosso comportamento. A vacina é uma ferramenta, mas ela é mais uma ferramenta que virá para combater a dengue, mas não é a principal. A principal é a mudança comportamental, porque as mudanças climáticas, elas vieram para ficar. E se vocês ficarem de olho nos próximos cafés, vocês vão ver que vai ter uma palestra exatamente sobre isso, sobre essa questão das mudanças climáticas. Então, doutora Roberta, muito obrigada pela sua participação, fundamental o conhecimento trazido para essa noite aqui. E a gente espera contar com vocês todos que assistiram esta abertura do Café Consciência de 2024. Esperamos contar com a presença de vocês nas novas edições. Então, abro para a doutora Roberta fazer a sua despedida e a gente poder encerrar esta noite. Em nome do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, mais uma vez eu agradeço a participação e eu me coloco à disposição para caso precise aí de alguma elucidação com relação a algum ponto da apresentação, se quiser que a gente apresente o painel de monitoramento, que converse com algum gestor do município, que a gente sabe que às vezes implementar as estratégias, até mesmo o fluxograma não é tão simples, né? Então, assim, eu quero deixar aqui o meu contato, né, o de e-mail, roberta-lenharte@saude.rs.gov.br. Isso está também disponível na página do SEVES. E coloco, então, a inteira disposição para tirar qualquer tipo de dúvida ou se quiser trocar alguma ideia em relação a algum ponto específico, seja com relação à vigilância epidemiológica, tem também o contato da chefe da vigilância ambiental, se for necessário, né? Ou com relação a exames laboratoriais, tá? A gente fica à inteira disposição e, mais uma vez, muito obrigada. Conto com a participação de todos aí nesse enfrentamento e na divulgação desse cenário alarmante que a gente está vivendo no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada e contem com a Escola de Saúde Pública para divulgar todas as informações pertinentes em relação ao conhecimento da dengue e de outras temáticas importantes. Eu gostaria de me despedir de todos. Eu sou a Karen Cardoso, da Divisão de Pesquisa em Saúde, e uma ótima noite a todos e todas. E um abraço. Não se esqueçam, quem não assistiu toda a palestra, pode entrar no canal do YouTube da Escola e assistir na íntegra. Um abraço a todos e encerramos esta noite. Tchau, tchau, boa noite.